E eu vou começar, gente, com um dado que particularmente me toca, que é essa questão do analfabetismo infantil. Então vocês têm um gráfico aí que circulou no Twitter nos últimos dias, tá? Fonte do IBGE, né? Que mostra o percentual de crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever. E reparem no salto que nós temos ali. Esse gráfico ele mostra dois momentos marcantes depois daquele momento inicial ali onde nós tínhamos um leve crescimento. Então, de 2012 a 2015, se percebe um leve crescimento no percentual, né, de analfabetismo, né, e depois esse percentual ele começa a cair. Ele cai para 24% ali, já a partir daquilo que foi aferido em 2015, entre 2015 e 2016, e depois volta a subir. Agora, a grande explosão se percebe, né, a partir daquilo que foi aferido ao longo da pandemia. E por que eu quero fazer aqui alguns comentários? Porque, claro que esse dado é muito preocupante. A gente saltar aí de 25% para mais de 40% é realmente alarmante. E nós sabemos que nessa fase, né, nessa idade, é muito importante a escola porque vai formatar, vamos dizer assim, o relacionamento do aluno com o processo educacional para o resto da vida dele. O impacto é muito grande a partir daquilo que se desenvolve nesse momento da infância. E aí a gente está vendo o bolsonarismo dizer que, olha, isso é culpa do fique em casa, isso é culpa do fechar as escolas. Isso é rigorosamente falso. Ao contrário, isso é culpa do manejo realizado pelo Bolsonaro ao longo da pandemia. Tem algumas coisas aí que eu quero considerar. Primeira delas, de fato, nós estamos agora que as aulas retornaram, digamos assim, à sua normalidade, ou praticamente à sua normalidade, uma vez que não está normal, e o motivo de não estar normal justamente é a forma como a educação foi encarada ao longo dessa pandemia prolongada no Brasil. Então nós estamos tendo muitos problemas com o retorno dos alunos. Um problema é o déficit. Evidentemente, esses alunos foram prejudicados, né, na parte pedagógica por causa do fechamento das escolas e da falta de estrutura que foi oferecido ao longo deste processo, um fechamento muito maior do que deveria ter sido. Segundo ponto, nós também estamos notando, enquanto professores da rede pública da educação básica, como eu, nós estamos notando que, para além dessas dificuldades do campo pedagógico, dificuldades de aprendizagem que os alunos vêm carregando por causa da precarização do estudo nesse período, existem também uma série de problemas de ordem emocional que os nossos alunos vêm atravessando. É atípico o número de alunos que nós estamos encontrando com dificuldades de socialização depois deste retorno. E vejam, dizer que isso é culpa do fechamento das escolas é um erro porque era imperativo fechar as escolas. Veja, o Brasil foi um dos piores países do mundo a lidar com a pandemia. O número de mortos aqui está entre os mais elevados do mundo em relação à pandemia. Se eu não me engano, o segundo mais elevado do mundo. Então nós perdemos feio para a Covid-19. E o motivo de nós termos ido tão mal é justamente a forma como o governo enfrentou o vírus. Primeiro negando, depois dificultando o fechamento, depois atrasando a vacinação. Então vejam, o primeiro problema que faz com que esse gráfico apresente esse dado preocupante é: nós não precisaríamos ter passado tanto tempo com as escolas fechadas se o governo tivesse encarado a pandemia com responsabilidade. Se nós tivéssemos mantido um lockdown desde o princípio, se nós tivéssemos iniciado a campanha de vacinação assim que as vacinas começaram a ser oferecidas para a gente, nós
teríamos ficado a metade do tempo fechado, ou menos. Nós poderíamos ter preparado um retorno muito mais rápido das escolas, o que com certeza teria diminuído o impacto negativo do fechamento. Segundo ponto, a falta de responsabilidade do Ministério da Educação também. Não foi oferecido a estrutura necessária para que os alunos tivessem mitigados os efeitos do fechamento das escolas. É evidente que os professores não estavam preparados, que a estrutura não existia para que nós transformássemos a educação presencial básica brasileira numa educação à distância. Nós fizemos este processo de maneira completamente improvisada. É falso afirmar que os professores ficaram esse tempo em casa sem trabalhar. Isso é um absurdo. Os professores não só se mantiveram trabalhando, como passaram a enfrentar uma série de dificuldades extras, porque tiveram que se adaptar à falta de estrutura, a uma realidade a qual eles não foram preparados, nem eles, nem os alunos, nem as equipes pedagógicas, nem as escolas, nem a comunidade escolar como um todo. Então, nós temos dois problemas que ocasionam esse dado alarmante: a negação da pandemia, a negação da vacina, a dificuldade em estabelecer medidas de controle para que nós pudéssemos atravessar mais rapidamente esse percurso. E segundo, a irresponsabilidade do Ministério da Educação também no trato do fechamento das escolas, no enfrentamento da pandemia, na preparação dos professores, na disponibilização de estrutura para mitigar os impactos negativos do fechamento. Por exemplo, o Bolsonaro negou a compra de aparelhos e de disponibilização de internet para os alunos, né? Isso alguns municípios conseguiram oferecer por conta, alguns estados conseguiram oferecer por conta, mas isso já desequilibra e prejudica os dados em geral quando são observados no Brasil inteiro. Porque vejam, se nós não tivéssemos fechado as escolas, o Brasil teria números ainda piores. Nós já tivemos uma verdadeira hecatombe, uma tragédia, em virtude da má condução da pandemia por parte do Estado. O fechamento das escolas era algo imperativo. E só houve um retorno relativamente seguro após a vacinação. Então, o atraso na vacinação, por exemplo, foi fator determinante para impedir a reabertura das escolas. Então, se nós temos esses dados, a culpa, senhoras e senhores, não é do fechamento em função da pandemia. A pandemia existiu, o fechamento foi imperativo. Nós já lidamos muito mal com a pandemia. O problema, primeiro, ele existe, é impossível que ele não exista em função da pandemia. Agora, ele é tão grave porque nós demoramos muito mais tempo que o necessário para cruzar a pandemia e depois uma total falta de responsabilidade do Ministério da Educação na hora de mitigar os impactos negativos do fechamento das escolas. Beleza, minha gente?